Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, vamos aproveitar que estamos já em pé. Abra comigo a sua Bíblia. Na ocasião estaremos fazendo leitura no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 21. Começaremos a nossa leitura no versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 12, disse: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo, versículo 14, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouve o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Podeis assentar, meu muito obrigado. Sou grato a Deus, irmãos, e eu quero ser breve nas minhas palavras. E eu quero falar sobre quando Jesus entra no templo, o que acontece? Na verdade, eu relutei muito com o Espírito Santo sobre esta palavra. Porém, eu estou como Paulo, não fui rebelde à visão celestial. Jesus entrou no templo, cumprindo uma profecia, tanto na cidade de Jerusalém, profetizada pelo profeta Zacarias, quando disse: aí vem o teu Senhor, manso e humilde, montado em uma jumentinha. No versículo de número 10, disse: entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Porque a fama de Jesus se estendia em todas as direções. Porque jamais alguém teve um ministério tão profícuo e tão poderoso como Jesus. E jamais um povo que servia a Deus anelava por algo tão extraordinário como aquilo que estava acontecendo. Jesus entrou em Jerusalém. Os discípulos e também os simpatizantes e seguidores prepararam o caminho com palmas, outros com as suas próprias vestes, para que ele passasse por um cortejo, como um rei, um imperador, quando retorna de uma conquista, de uma batalha. E Jesus entra em Jerusalém. A cidade toda alvoroça, mas ele tem um destino. Ele vai ao templo. O templo que era o centro da adoração do povo judeu. Esse templo que havia sido agora reerguido após o povo voltarem do cativeiro da Babilônia, aonde eles estiveram ali por 70 anos. Neste período, Herodes, tentando granjear a simpatia dos judeus, ele começa a fazer uma reforma naquele templo. Ele começa a tornar aquele templo um tanto quanto que mais luxuoso do que o templo pós-cativeiro, edificado por Josué. Este aqui é um templo em que trazia certo status para os judeus e também para a religião judaica. Em contrapartida,
era uma forma política de trazerem o povo a prestigiar o rei Herodes. Mas este templo também era conhecido, muito tempo atrás, como o templo erigido por Salomão. Estava somente os alicerces, e sobre aqueles alicerces, então fora levantado este templo. Salomão havia gastado fortuna para fazer um templo, e no dia da inauguração daquele templo, aonde as paredes eram revestidas de ouro, aonde uma magnitude de construção para a época chamava a atenção até mesmo dos outros reinos, e reis de muitos lugares vinham para conhecer aquela bela construção. Era um templo cheio de esplendor, e no dia da sua inauguração, diz a Bíblia, que após Salomão fazer a oração, a glória de Deus encheu aquele templo, ao ponto de que os sacerdotes não podiam entrar no templo, devido à glória estar ali. O tempo passou, esse templo foi demolido, veio o segundo templo, o templo de Josué e Zorobabel. Eles edificaram nas ruínas do antigo templo, não era a mesma magnitude, mas agora na época de Jesus, Herodes está restaurando o templo, dando a este templo uma cara nova, um monumento melhor. Mas o profeta Ageu havia profetizado que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Quando ele faz esta alusão profética, ele estava dizendo que a glória seria maior, porque nos outros templos anteriores era apenas uma manifestação, era a Shekinah de Deus que entrou no templo, tanto de Salomão como o templo pós-exílico. Mas neste templo de Herodes era diferente, porque a glória seria maior, porque o dono do templo foi visitar o templo. Jesus, o Filho de Deus encarnado, entrou no templo, e quando ele entra no templo, então ali está a divindade presente e perfeita, e todos puderam contemplar, ainda que muitos não acreditavam, ainda que muitos não tinham a observação, mas estava ali aquele a quem um dia tinha dado os desenhos desde de Davi até para Salomão, como deveria ser edificado a casa aonde ele seria adorado. Ele adentra o templo, e o que ele encontra no templo? Coisas que não lhe agradava. Quando ele entra no templo, ele observa a situação em que se encontrava aquele templo. Quando Jesus entrou no templo, ele pôde ver que naquele lugar as coisas não estavam como ele havia estipulado na sua palavra. Ele nota que dentro daquele templo estava sendo praticado mercantilismo, comércio, porque as pessoas, os judeus que viviam em outros países e em outras cidades, na época das festas, eles vinham para Jerusalém, e quando eles chegavam em Jerusalém, eles queriam oferecerem sacrifícios, eles também traziam a sua moeda lá do país de origem da onde eles estavam vindo. Então, ao chegarem em Jerusalém, eles tinham uma certa dificuldade para oferecerem sacrifício e também para fazer circular a sua moeda. Dentro desse prisma, o grupo sacerdotal que estava a serviço no templo colocaram um sistema de mercado de sacrifício dentro do templo, para que aqueles que viessem de fora tivessem ali já o sacrifício previamente separado, e também alguém já jeitosamente, aproveitando que eles vinham com moedas diferentes, já estipularam ali umas mesas para trocarem a moeda na moeda nacional. Então se tornou praticamente um verdadeiro comércio. Outra questão que havia também nesse quesito
princípio era que quando as pessoas cometiam um pecado, eles tinham que levar o animal até a presença do sacerdote, para que o sacerdote então o degolasse. Mas agora lá no templo já tinha um mercado aonde vendia os animais, então não precisava ninguém mais fazer o percurso levando os animais nos ombros até o templo, e todos vendo e dizendo: lá vai ele oferecer um sacrifício, certamente ele cometeu algum pecado, certamente ele fez coisas erradas. Você pode imaginar as pessoas olhando para aquele que vai levando o seu animal do sacrifício e apontando o dedo: qual pecado foi que ele cometeu, que transgressão ele tenha cometido. Então isso livrava a pessoa, em certo modo, de passar por um vexame. Ele chegava no templo, ele comprava o sacrifício e ali mesmo era apresentado e ninguém ficava sabendo. Era uma forma de não ser publicado o seu pecado para que todos vissem. Jesus, quando observa esta situação, ele está dentro do templo, e a sua primeira atitude a ser tomada naquele lugar, na sua própria casa, na casa que ele era adorado, ele entra com uma atitude que causa espanto a todos que estão ali. Ele purifica o templo, ele se arma de uma zorrague de corda e começa a chicotear os que vendiam no templo. Ele chuta a mesa, ele espanta as ovelhas, ele não permite que ninguém atravesse pelo templo caminhando, levando animais. Ele vem purificar o templo. Quando Jesus entra no templo, a primeira atitude dele é purificar o templo. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira atitude dele é purificar a nossa vida. Se faz necessário que o nosso templo esteja santo, esteja limpo, esteja purificado, porque Jesus está vindo para visitar o templo, e ele quer encontrar o templo purificado, limpo, santificado. Oh, meu irmão, amigo, oh, nesta noite o Espírito de Deus está dizendo a você e a mim: o Senhor Jesus Cristo, o dono do templo, está chegando para visitar-nos. É momento de começar a purificar, limpar, jogar fora tudo aquilo que causa contaminação no templo, e deixar que o templo esteja limpo para a presença dele. A pergunta que não quer calar: como está a nossa vida para receber Jesus nesta noite? Ele vem ao templo, ele marcou o encontro com você neste lugar. Antes mesmo de você se preparar para vir, ele já sabia que tu virias aqui, e ele veio primeiro. Antes de você chegar, ele já estava te esperando. Você recebeu o bem-vindo dos porteiros, mas recebe agora o bem-vindo do dono deste lugar. Ele disse: eu estava aqui te esperando, te esperando, te esperando. Ele limpa, ele purifica o templo. Segunda coisa que Jesus faz quando ele entra no templo: a primeira, ele purifica. A segunda, ele devolve o propósito pelo qual o templo fora erigido. O versículo de número 13 disse: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. O propósito da casa de Deus é o lugar de oração, lugar de comunhão, lugar de falar com Deus.
O único propósito de nos reunirmos nesta noite é para falar com Deus e ouvir Ele falar conosco. Este é o sentido. Jesus está dizendo: vocês mudaram o propósito da minha casa. Vocês mudaram o objetivo da minha casa. Vocês contaminaram a minha casa. Vocês corromperam a minha casa. Mas ele disse: eu cheguei e purifico a minha casa. Devolvo a minha casa o seu propósito. É lugar de oração. É lugar de oração. É lugar de oração. Você vem na casa de Deus para orar, para falar com o dono da casa. Os melhores momentos nossos como crentes é passado aqui dentro deste lugar. São os melhores momentos. Se estas bancadas e cadeiras pudessem falar, elas testemunharam o seu momento glorioso de comunhão com Deus. A marca nestes bancos das lágrimas quentes que molharam um dia que você dobrou neste lugar o joelho e invocou aquele que é eterno e que vive para sempre. Casa de oração, casa de oração, casa de oração. E quantas vezes chegamos na casa de Deus carregados. Alguns dizem até: é a última vez que eu venho, não voltarei mais. Os problemas da vida, as lutas constantes, os desafios, a guerra espiritual instalada, muitas vezes nos arrefece, outras vezes nos enfraquece e nos deixa prostrado. Mas é na casa dele que a força é revigorada. É aqui, aos pés dele, que levantamos de novo para uma nova batalha. É aqui aonde deixamos a nossa fraqueza nos seus pés e dizemos: não importa o que venha acontecer, eu vou sair de novo, eu vou de novo, eu vou batalhar de novo, eu vou lutar de novo, porque o Senhor me deu força. Eu recebi força na oração, na casa dele. Se você recebe força na casa dele, levanta agora a tua mão e dá o melhor glória que você pode soltar em direção a ele. Aleluia. Casa de oração, casa de oração, casa de oração. Eu sei que nós podemos orar em qualquer lugar, mas parece que a oração neste lugar tem um sabor diferente. A oração na casa de Deus parece ter um sabor diferente. Porque aqui tem oração do passado que estão circulando no universo para serem atendidas. A oração do presente que também está chegando ao trono da graça. Mas também haverá oração do futuro. Não há nesta cidade o lugar aonde mais a presença de Deus está para ouvir a oração do que neste lugar. Oh, meu irmão, Deus está neste lugar para ouvir a tua oração. Nós estávamos no estirão do Equador.
Estirão do Equador é uma comunidade. Faz 2 anos que eu voltei lá, depois de 25 anos, no estado do Amazonas. De Manaus a este bendito Estirão do Equador, nós viajávamos de barco, levávamos 12 dias e 12 noites para chegar. Ficamos 5 anos naquele lugar. No nosso primeiro ano, o tenente Edson, porque ali tem um pelotão de fronteira, chegou para mim e disse: pastor, o senhor não pode continuar reunindo com o seu povo nesta casinha de madeira, porque ela vai cair sobre vocês. Eu fiquei muito pensativo, porque no Amazonas, dinheiro é que nem perna de cobra. A nossa igreja, o dízimo era anta, capivara, cutia, tatu, queixada, tambaqui, pirarucu, jacaré. Era dízimos e oferta. Um saco de cimento precisava viajar 12 dias e 12 noites para chegar lá. E eu não tinha de onde tirar. E eu entrei na nossa casinha, lugar da nossa congregação. Os cupins tinham comido até a altura de janela e ela estava meio inclinada. E eu comecei a orar e a chorar. E dizer para Deus que aquela situação precisava mudar. Ele disse: eu estou entrando com providência. Eu pensei que era coisa da minha cabeça e continuei orando. A voz voltou e disse: eu estou entrando com providência. Eu continuei orando. E ele disse: você não tem, mas eu tenho. Quando ele disse isso, eu me levantei da oração como um gigante. Eu falei: agora aqui ninguém segura mais a gente. Chamei os irmãos, falei para eles: irmãos, Deus falou comigo. Nós vamos construir uma nova igreja aqui, um novo templo. E quando, pastor? Eu disse: vamos começar amanhã, depois da escola dominical. Mas como nós vamos começar, pastor? Abrindo o alicerce. Mas, pastor, aqui não tem pedra, não tem ferro, não tem tijolo. Eu falei: Deus disse que tem os recursos. Abrimos os alicerces do templozinho. E eu fiquei desesperado, porque ela chovia sempre. E eu disse: meu Deus, e agora? Da terça para quarta-feira, eu acordei com um barulho muito grande, chegando no povoado, umas balsas. Era o batalhão de engenharia do exército. Estava chegando para fazer o asfaltamento do pelotão até o aeroporto. E para nossa felicidade, o capitão era crente da Assembleia de Deus, de Cruzeiro do Sul, no Acre. Ele se apresentou e disse: pastor, o que o senhor precisar? O que o senhor precisa? Eu disse: tudo. Depois de 25 anos eu voltei lá. A igreja, o templo tem até ar-condicionado hoje. Na casa dele, a resposta para a oração. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. Quando Jesus entra no templo, ele faz do templo uma casa de poder.
O versículo 14 disse: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Ele os curou. Ele faz do templo a casa de poder. Há um poder nesta casa. Os cegos e os coxos não podiam entrar no templo, mas o dono da casa estava lá. E quando o dono manda, quem impede? Quando o dono manda, não há porta que fecha, não há ninguém que impede, ninguém fica diante dele. Você pode imaginar os coxos, cegos, aleijados, caminhando em direção do templo. Por quê? Porque descobriram que o dono do templo estava lá. Disseram: vamos lá, vai ser a última vez que você vai me ver cego, vai ser a última vez que você vai me ver coxo, vai ser a última vez que você vai me ver aleijado, porque eu estou indo para o templo, e o dono do templo está lá. Xarabacama namachori andarai. Endarabagai. Alai shuiderevias. Você pode imaginar os guardas do templo, quando vir aquela multidão de gente, uns sendo carregados, outros manquitolando, outros apalpando, caminhando em direção do templo para entrar. Não, mas aqui não pode. Vocês não podem entrar aqui. O dono do templo está aí. Pergunta para ele se podemos ou não podemos. Deixa eles entrar. Os sãos não precisam de médicos. Os justos não precisam de arrependimento. Eu encontrei a minha casa na mão dos sãos, corrompida. Eu encontrei a minha casa na mão dos justos, corrompida. E essa turma que estão chegando aí fora, eles é que darão valor à minha casa. Deixa eles entrarem, abrir a porta e foram entrando. E Jesus foi tocando, e foi curando, foi tocando, foi libertando, foi tocando, foi dando vista, foi tocando, foi levantando, foi dando esperança, foi transformando, foi renovando. Havia poder na casa, há poder nesta casa, há poder nesta casa. Levanta a tua mão aí, aquilo que você precisa. Há poder nesta casa, recebe. Xarabacata rimanamachari. Rendarabagai. Há poder nesta casa. Você sabe por que você convida um amigo, um parente, um vizinho para vir a um culto? Todo crente já tem na ponta da língua, quando escuta alguém dizendo: estou enfermo, você diz: vamos à igreja comigo. Sabe por que você faz isso? É porque você acredita que há poder nesta casa. Há poder nesta casa. O dono da casa sempre está presente, e ele estando presente, há poder nesta casa. Na Colômbia, no ano de 96, nós fomos enviados para começarmos uma igreja. Fundamos duas igrejas, uma na cidade de Honda, às margens do Rio Magdalena. Honda é o município mais antigo do departamento. Lá chama departamento que nós chamamos de estado aqui. Departamento do Tolima. A capital é Ibagué, e Honda é o município mais antigo.
Ali nós fomos para fundar a primeira igreja, Manancial de Vida Eterna. E dali nós transferimos para Ibagué, uma cidade com 740 mil habitantes. Nós alugamos um salão em todo o centro da cidade. Comprei 500 cadeiras plásticas, um teclado, microfone, som. E os crentes era eu, minha esposa e meus 2 filhos. Marcamos a inauguração. Marcamos a inauguração. La Gran Cruzada de Fé e Esperança. Conseguimos um horário num sistema de rádio na Colômbia, que seria o sistema Globo de rádio e televisão no Brasil. Caracol Rádios. Para anunciar a nossa inauguração. Eu comecei a igreja e eu tinha 30 dias para levantar em torno de $20 mil para pagar as despesas. Eu recebi uma ajuda do Brasil, da nossa igreja em Limeira, que era $3 mil. Marquei a inauguração e todos fomos para lá. Pastor Satírio foi o nosso primeiro pregador. No nosso primeiro culto tinha 249 pessoas. Dessas 249, 39 recebeu Jesus como Salvador. E começou o que é hoje o Centro Familiar Cristiano de las Assembleias de Deus em Ibagué. Mas uma noite, nós tínhamos culto toda noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tinha uma rotina de trabalho que era uma loucura. Uma das noites dos nossos cultos, chegou um senhor, bastante, o pessoal diz forte, né? Mas no popular gordo. Colocaram 2 cadeiras plásticas para ele poder sentar e suportar o peso. E ele sentou. E eu estou, era o culto de segunda-feira, conhecido como Lunes de Milagros. E eu estou pregando, e fiz o apelo, e vi que ele tentava levantar, e não conseguia, eu não sei, eu pensei comigo, quem sabe ele travou nas cadeiras, né? Devido a seu porte avantajado. Pedi ao irmão, ajuda ele. E o irmão foi lá, tentou tirar ele da cadeira, também não conseguiu. E ele começou a se desesperar. Aí fizemos uma oração, e quando disse amém, ele estava no pé do púlpito, chorando. Perguntei se ele queria receber Jesus como Salvador, ele disse que sim. Orei por ele. Quando terminou o culto, ele ficou ali me esperando. Ele disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, pois não, meu filho. Aí ele tirou o revólver e colocou em cima do púlpito e disse, pastor, eu vim hoje para te matar. Eu estou hospedado no hotel aqui na cidade. E eu estava ouvindo o programa de rádio que o senhor está fazendo. E uma voz disse, hoje você vai lá e mata ele. Ele disse, eu sou sicário. Eu já matei mais de 80 pessoas. E esta voz começou a bradar dentro da minha cabeça para vir matar o senhor. E eu vim para matar o senhor. Eu entrei e eu me sentei lá. E a voz dizia, aproveita que ele está pregando e se aproxima. E eu tentei por várias vezes me levantar, mas eu senti que uma coisa me prendeu naquelas cadeiras. Eu não conseguia levantar. Aí a voz começou a dizer para mim, levanta agora. E eu tentando levantar,
olhei e vi, cadê aquele homem que acompanhava o Senhor? Quando o Senhor ia para um lado, ele ia. Quando o Senhor ia para o outro, ele ia. Eu disse, você veio para me matar? Eu disse, eu vi. Ele disse, eu vi. Eu disse, sabe por que você não conseguiu? Por causa daquele homem. Aquele homem, ele sempre está na casa. Ele sempre está na casa, Ele sempre está na casa. Nenhum mal te sucederá, nenhuma peste chegará à tua tenda, porque o Senhor mandou a respeito de ti. Ele transforma a casa em casa de poder. Eu saí daquela noite da igreja, já era quase meia-noite, com aquele senhor me dizendo as pessoas que ele tinha matado, e como a partir daquele momento ele não queria fazer mais isso. Ele era de Manizales, capital de uma outra província. E ele disse para mim, nunca mais eu vou fazer isso, pastor, nunca mais ouvi. Mas eu creio que o Deus da casa impactou ele com o poder da salvação. E ele jamais experimentou um poder tão grande como estar na casa de Deus. Quando ele entra no templo, ele faz do templo uma casa de poder. Você chega descarregado e volta carregado. Por último, quando Jesus entra no templo, ele transforma o templo em uma casa de louvor. Versículos 15 e 16. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Aonde estavam os criticadores? Na casa também. O que estavam fazendo ali? Sendo oposição. Oposição tem em todo lugar. O que foi que incomodou eles? Não foi nem os adultos, não foi nem os milagres, foi a meninada, os pequenos. Toda vez que você quer louvar a Deus, alguém vai dizer alguma coisa, não para te estimular, mas muitas vezes para te fazer calar. Mas assim diz o Senhor, abre bem a tua boca, porque eu recebo a glória daqueles que são humildes e quebrantados de coração. A oposição levanta, cala, manda eles calarem. Não é de hoje que estão tentando fazer você calar. Não é de hoje que estão tentando fazer a igreja silenciar. Mas ninguém pode nos calar. Ninguém vai nos calar. Nem todo o reino das trevas, com todos os demônios, poderão fazer-nos calar. Nós vamos bradar o nome daquele que é sobre todo nome. E muitas vezes você vem em um culto
e tem a infelicidade de sentar ao lado de um crente, que ele não dá um glória durante o culto todo. Ele só grita quando o Corinthians faz 1-0. Não dá um glória. Está tão enferrujado, faz tanto tempo que não dá uma glória, que se abrir a boca hoje vai sair poeira. Mas fique tranquilo, tem óleo do Espírito aqui. Vai lubrificar você para dar glória. Quando você quer adorar a Deus e há oposição, é sinal que você está no caminho certo. Se você quer dar um glória a Deus e alguém está impedindo, é sinal que você está fazendo a coisa certa. Só para Satanás chorar de tristeza, dê um glória a Deus nesta noite. Aleluia. Não existe coisa que causa nele mais repulsa, porque o reino dele é de tristeza. Ninguém dá glória a ele. Ele vive com dinheiro tentando comprar um e o outro para que adore a ele. Mas você não, você foi comprado pelo sangue e você dá glória de graça. Você adora de graça, você glorifica é de graça. Mas você acha que Jesus ia deixar a oposição calar aqueles que querem adorar a Ele? Jesus se levantou. Jesus se levantou. E Ele disse: nunca lestes? Ele está falando para o pessoal que vivia com a Bíblia debaixo do braço, lendo, conferindo, analisando. Nunca lestes? Quantas vezes eles tinham passado por aquele texto? Quantas vezes? Mas não tinham atinado para o sentido. Nunca lestes? Você já questionou um médico quando ele faz um diagnóstico e você diz: doutor, será que o senhor tem razão nesse negócio? Ele incha a veia do pescoço e já prepara para te dar uma bufetada. É o que Jesus está fazendo com essa gente, os doutores da lei, o pessoal entendido, os doutores em divindade, os doutores de não sei das quantas. Eles estão invocados com as crianças. Está vendo esses meninos aí? Olha esses meninos. Como é que pode? Não é possível. Manda eles calarem. Calem. Um pastor disse para mim: rapaz, lá na igreja onde eu estou pastoreando, eu disse para os irmãos para parar com esse negócio de pular, de saltar, de gritar. Não, eu disse: irmão, lá na minha está o contrário. Lá o negócio é pular, sassaricar, saltar, gritar, rodar como um peão. Por quê? Irmão, deixa esses meninos rodar, deixa esses meninos cantar, deixa esses meninos adorar. Eu prefiro eles na casa de Deus adorando do que tendo que visitar na penitenciária. Eu prefiro eles aqui do que jogado nas drogas. Eu prefiro eles aqui adorando a Deus do que na prostituição. Sabe por que eles ficaram invocados? É porque no templo não tinha barulho. Por que não tinha barulho? Porque a presença de Deus já não estava mais. Mas agora Jesus está no templo. E Jesus é pentecostal, meu irmão. Ou você pensa que ele é o quê? Da sorveteriana?
Ele tem a chama do Espírito. Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. E os meninos corriam para um lado: Hosana, Hosana, Hosana. Nunca tiveram um culto pentecostal ali, agora chegou a vez. Hosana, 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 Hosana. Ah, os incomodados: cala, cala, cala. Jesus disse: fala, fala, fala. Incomodado: silêncio, silêncio, silêncio. Jesus: grita, 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 grita. Hosana, o filho de Davi. Tiraste o perfeito louvor, porque tem louvor que não é perfeito, né? Aqui só entre nós da Assembleia de Deus, a gente está cantando uns negócios aí, irmãos, é umas coisas meio estranhas, uns hinos de vingança, triunfalismo, agora é só vitória. Eu vou estar aqui, você vai estar aí, batendo palma para mim. Bem feito para você. Vou pisar na cabeça do teu inimigo, vou esbugalhar você, vou matar. Uma coisa assim meio estranha. E a gente diz: é louvor. Louvor? Até Tonico e Tinoco canta melhor. Eu fui buscar longe hoje. Até o Roberto Carlos, né? Canta melhor. Nós precisamos voltar a adorar a Deus. Mas adorar de verdade, né? Cantar de verdade, cantar hinos que toquem o coração de Deus. Porque quando nós tocamos o coração de Deus, Deus desce para receber o louvor. Naquela casa tinha muita gente entendida, mas não tinha ninguém disposto para louvá-lo, o dono da casa que estava presente. Nesta casa, você veio para adorar a Ele. Aqui a glória é dele, aqui tudo é dele. Oh, e se você achou ruim, reclama para ele, porque aqui é só o nome dele. É ele na entrada, é ele no púlpito, é ele com as irmãs, é ele na orquestra, é ele nos obreiros, é o nome dele, o nome de Jesus. E os meninos o adoraram. E ele disse: sabe esses meninos aí? Eles estão cantando o perfeito louvor. Aí alguém olhou e disse: mas não tem harpa, não tem zambona, não tem isso, não tem aquilo. Os meninos com a voz de taquara rachada, como é que pode? É porque o louvor não é a afinação. O louvor não é a instrumentalização. O louvor é aquilo que você pega o coração e coloca na ponta da língua e começa a cantar. Este é o louvor. Muitas vezes você começa a cantar no banheiro, até a água vai embora. Não aguenta te ouvir, mas se é de coração, os ouvidos dele estão abertos. E eu vou dizer uma coisa para você: nós vamos para os céus. Quantos vão? E nós vamos cantar melhor do que os anjos. Ai, pastor. Sim. Por quê? Porque crente canta de barriga vazia. E anjo não sabe o que é passar fome. Crente canta na doença. E anjo não sabe o que é doença. Crente canta por ter sido resgatado. E anjo não sabe o que é isso.
Ou você pensa que Deus está mais interessado de ouvir os anjos esta noite do que ouvir você? Ele já apertou o botão de pausa lá, ele disse: eu quero ouvir a de Araraquara, é de lá que eu quero ouvir o perfeito louvor, é de lá que eu quero ouvir o meu povo adorando. Então não perca esse tempo, levante uma das suas mãos e comece a adorar. Faça por experimento, comece a adorar a Deus, abra a tua boca, abra o teu coração, aí aonde você está, solta o melhor glória que você tem, o melhor aleluia que você tem, diga para Deus a alegria que você sente, de poder estar aqui na casa dEle, nesta noite, diga para Ele, o Senhor da casa está aqui, e Ele quer ouvir a tua voz. Aonde está a voz da igreja de Araraquara? Levanta esta voz, e dá glória a Deus.